Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os irmãos neste momento que estamos passando, mas que essa paz irradie o coração de cada irmão, a alegria do Senhor também, para que possamos aí passar esse momento com fé e esperança no Senhor. Vamos estar entoando neste momento o hino 110A, que tem por título Crer e Observar. Em Jesus confia, sua lei observa, ao que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. E observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. E observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Rei, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Eu vos salvo na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é uma alegria poder compartilhar com você nessa noite da palavra do nosso Deus. Eu gostaria de, antes de fazermos a leitura do texto, dizer que este domingo, ele é realmente um dos domingos especiais da nossa vida, porque mesmo no distanciamento, mas o Senhor é maravilhoso e nos dá a oportunidade de poder cultuar e falar do seu amor. Então vamos abrir a palavra do nosso Deus, que se encontra no Salmo de número 15, onde Davi assim escreve: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. É o que não difama a sua língua com sua língua, e nem faz mal ao próximo, e nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado.
Glória a Deus. Oremos ao nosso Deus nesse momento. Querido Deus e amado Pai, nosso Senhor e Salvador, o Senhor, conhecendo o nosso coração, sabe que há gratidão, ó Deus, em nós, por saber que o Senhor já nos escolheu nesse tempo, ó Deus, para sermos, ó Deus, as Tuas testemunhas. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos dá a graça, o privilégio de, tendo a Tua palavra, ó Deus, nas mãos, nós podemos aqui, ó Deus, aprender e tirar lições para a nossa vida, para que possamos mostrar ao mundo quem realmente Tu és. Que o Senhor esteja abençoando cada família, ó Deus, cada lar, ó Deus, da Tua igreja. Que Teus filhos possam estar, ó Deus, firmados na rocha, na fé, cultuando, glorificando a Deus e bendizendo o Seu santo nome. Possam aproveitar esse momento, ó Deus, para se confraternizar e para ver o quanto o Senhor é bom. Agora, Pai Santo, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, ó Deus, na direção dessa palavra, que ela possa não voltar vazia, mas ela possa, ó Deus, cumprir o que apraz ao Senhor nessa noite em cada coração. Pai querido, nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, querido, as grandezas e riquezas da palavra do Senhor, cada vez que nós abrimos a Bíblia, é a boca do Senhor falando aos nossos corações. E o salmo que nós lemos aqui nessa noite, de autoria de Davi, é um dos belos saltérios que fala e que retrata toda a consciência humana de quem realmente é o nosso Senhor. Os alvos e propósitos Davi estabelece aqui, quando ele faz a pergunta no versículo de número 1: quem, Senhor, habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? Sabe, queridos, Carina Machado, a esposa do famoso escritor Machado de Assis, ela nos deixou um pensamento que diz assim, que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. E ela também diz e afirma que mesmo quando nós acharmos que já temos todas as respostas, então a vida irá nos surpreender com outras perguntas. E sendo assim, continuará sempre havendo as perguntas, as questões, as indecisões e as dúvidas na vida do ser humano. Eu não concordo com ela, pois a palavra de Deus, ela é rica e preciosa e ela tem todas as respostas para a vida do homem, para todo o projeto e o plano que o Senhor mesmo já fez desde a fundação do mundo. Mas existe uma ciência que trata dos recursos humanos, uma doutrina chamada de teleologia, e ela diz que ela identifica a presença de metas e fins para os propósitos humanos. Sendo assim, o seu grande questionamento, a sua pergunta é: de onde eu venho e para onde vou? É interessante, irmãos, que no Salmo de número 14, um salmo antes desse, Davi está tratando da corrupção e da redenção do pecador. Então, o Salmo de número 15, ele vislumbra, ele relembra grandemente ao Salmo de número 1, quando mesmo Davi, ao escrever, ele já começa a demonstrar o caráter de santidade do homem que teme ao Senhor, quando ele diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Então, o Salmo de número 15, ele vem respondendo às perguntas: quem pode entrar no santuário na presença de Deus? Toda vez que nós pensamos em santuário ou tabernáculo, como Davi está perguntando, a pergunta é: será que Davi está falando de um tabernáculo, de uma vida terrena? Ou Davi vai muito mais além disso, já que está na inspiração do próprio Espírito Santo e na direção dele, está falando das coisas eternas? Porque nós sabemos que o homem terreno, ele é terreno. O primeiro Adão era pecador, mas o segundo Adão
Não. O segundo Adão é da eternidade, é do céu. Se nós observarmos pela ótica que Davi está pensando nos tabernáculos terrenos, então nós vamos pensar no primeiro tabernáculo que Moisés fez ali no deserto, onde tinha a tenda da congregação, e no ano 480, depois que Salomão assume o trono, Salomão vai cumprir um desejo que o próprio Davi tinha, de construir um templo onde pudesse se adorar o Senhor, suntuoso, tão luxuoso, porque diz que as suas dimensões, ele tem 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 5,5 metros de altura. Mas esse templo ele é dividido, porque existe o santuário e mais no final o Santo dos Santos. E nós sabemos que para entrar ali havia um padrão de Deus para os seus servos, para poder estar na sua presença fazendo a pergunta: quem poderia entrar naquele tabernáculo? Somente o sumo sacerdote. É claro que nós sabemos que no ano 587, Nabucodonosor, quando invade Jerusalém, ele destrói esse templo, joga ele por terra. E somente no ano 516, o segundo templo é levantado no Monte de Moriá, sobre as mesmas bases do outro templo, com as mesmas dimensões. E novamente o povo do Senhor começa a adorar a Deus ali. Mas no ano 70, depois de Jesus Cristo, o general Tito Romano, ele joga novamente o templo por terra, e hoje o que nos resta dele é apenas o muro das lamentações. Então, eu não entendo, eu não concordo que Davi estivesse pensando apenas em um templo comum, mas Davi está perguntando aqui, não de coisas comuns, ele está perguntando: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, e quem há de morar no seu santo monte? Quando pensamos nas coisas celestiais, então eu posso me reportar ao que o apóstolo João, no ano 95, depois da partida do Senhor Jesus Cristo, a igreja estabelecida, então o Espírito Santo revela a João, mesmo preso ali na ilha, no capítulo 21, no versículo 10, João olha e diz que viu a igreja, a noiva do Cordeiro, e ele se retrata a cidade santa, a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, Deus é tão maravilhoso a João que dá até as suas medidas, e diz para João que era 12.000 côvades, mas na verdade a cidade em medida de homem hoje, nós podemos entender que ela tem 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de altura, ou seja, no seu quadrado. Isso vai nos dar uma dimensão de 4.908.400 metros quadrados. Imagina a dimensão da Nova Jerusalém. Essa é a visão que João está dando. E ele diz mais, quando fala das alturas delas, elas nos surpreendem, porque nós sabemos que a altura também é de 2.200 quilômetros a altitude. A camada esférica da nossa Terra, do nosso globo, ele só atinge até no máximo 13 quilômetros, a primeira camada, até chegar na nossa atmosfera. Mas a camada que cobre o ciclo terrestre, que nós chamamos de atmosfera, ela chega a uma altura de 600.000 quilômetros. Mas João está vendo muito mais do que isso, porque na exosfera chega-se a uma altitude até de 1.280 quilômetros, e ainda assim não se chega ao fim da Nova Jerusalém. Essas são as grandezas do nosso Deus, e é isso que o Senhor faz. Então, quando Davi faz essa pergunta, ele quer saber quem vai morar no céu. Essa é a grande pergunta. E, na verdade, quando fazemos uma pergunta certa, a resposta tem que ser certa, porque se vier uma resposta errada, é desconexo, não vai funcionar. Quem pergunta é um homem, orientado pelo Espírito Santo, mas quem responde, essa resposta vem do céu. Essa autorização e esse padrão é do céu. Então ele diz:
da resposta está no versículo de número 2. Quem poderá entrar? Quem vai morar nesta cidade? O padrão de Deus diz: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Na verdade, a palavra do nosso Deus, rica e preciosa, ela sempre apresentou homens e mulheres com caráter que Deus se agradou. E um deles é o servo Jó. No capítulo 1 do seu livro, a Bíblia diz que havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Íntegro, era reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas no versículo de número 8, quando Satanás está vindo de rodear a terra, e no dia que os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, então o Senhor pergunta a Satanás e diz: tu vistes o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como Jó, um homem justo, íntegro, reto e temente a Deus. Sabe, meus amados, quando eu ouço essas colocações, quando eu vejo esse padrão e penso nos nossos dias, imagino como é difícil na nossa sociedade tão corrupta podermos nos guardar na integridade, praticar a justiça e ainda por cima falar a verdade. Esse é um desafio que a igreja tem. Esse desafio é meu, ele é seu, ele é nosso, porque esse é o padrão do nosso Deus. O próprio João diz lá no Apocalipse 21, lá no final, ele diz que fora do padrão estão os feiticeiros, os idólatras, os beberrões e os mentirosos. Também está escrito ali nessa lista. E ele diz que a parte que cabe a esses praticantes de tais ações é a condenação eterna no lago de fogo. Então é preciso nós, como igreja, prestar atenção, olhar a palavra de Deus, porque ela é a única regra infalível de fé e prática para aquele que realmente pensa em morar no céu. É por isso que no versículo de número 3, ele vem e diz: o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o inocente. É um impressionante que é um dos menores órgãos que nós temos no nosso corpo, mas a ação dela pode ser tanto benéfica como maléfica. E Tiago chega a dizer que esse órgão tão pequeno, mas se gaba de grandes coisas, e faz uma comparação com um grande navio que, cruzando os mares, é direcionado, é conduzido por um pequeno leme, porque da mesma boca que procede a bênção, a palavra de vida, a palavra de libertação, é a mesma boca que também pode proferir a maldição. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, ele diz que a boca é realmente o instrumento, porque dela é que vai sair, da sua língua é que vai sair a palavra que pode te conduzir ao céu ou que pode te lançar lá no inferno. Ele diz em Mateus 10, 33 e 34. No 33 ele vai dizer: porque todo aquele que me confessar diante do Senhor, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos céus. O apóstolo Paulo dá um conselho maravilhoso e diz que da nossa boca não sai nenhuma palavra torpe ou de sorte da ganância, mas pelo contrário, que os nossos lábios possam produzir palavra de vida e vida eterna. O interessante é que o padrão do Senhor, o nível de santidade desse Deus, ele exige de nós. O grande profeta Isaías, o instrumento do Senhor, numa visão, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor, e ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ele diz que nesse trono estava também os serafins, anjos de adoração na presença, e na descrição dele,
ele diz que esses seres tinham 6 asas, que com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles voavam e com 2 eles cobriam os pés. Mas o apóstolo João, na mesma visão de tais seres, no livro de Apocalipse, capítulo 8, no versículo 4, João diz que eles também tinham olhos por todos os lados. Sabe por quê? Porque quem é santo, e você não pode entrar na presença de Deus ou dar as costas para Ele. Quem vira as costas para Deus não é digno dele. Então, nós entendemos que o padrão que Deus exige para mim e para você é esse que está escrito aqui, porque nós temos que reconhecer a grandeza e a soberania e a santidade do nosso Deus. O versículo de número 4, ele diz que o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Na verdade, a palavra do crente, a palavra do cristão, em Mateus 5,5, diz que a nossa palavra ela deve ser sim, sim e não, não. O que disto passar, com certeza ela vem do maligno. Isso revela um caráter e uma posição de alguém que tem domínio, controle das suas ações quando enfrenta o pecado, a carne, o mundo e o próprio inimigo. Tem que ter uma postura de santidade do nível que o Senhor quer de seus filhos, que é de sermos santos como Ele também é santo. O interessante é que quando se fala da palavra ou da língua no grego, ele trata de algo comum e faz uma comparação das mais desagradáveis. É como se fosse uma ação aquele que fala mal do seu irmão, que fala mal do seu vizinho, que muitas vezes fala mal até do próprio pai, da própria mãe, da sua própria família, é um difamador. Então é colocado como se fosse comparado ao canibalismo. Canibalismo nós sabemos que alguns animais o praticam e em algumas culturas até os próprios homens. Então assim é comparado quando nós abrimos a nossa boca para difamar, para falar mal dos nossos irmãos, porque estamos falando de um povo que quem justifica é o Senhor, de um povo que tem um coração que quem conhece a intimidade é o Senhor. Então nós precisamos ter um cuidado grande ao abrirmos a nossa boca. Devemos usá-la para a glória do Senhor e para o louvor do seu nome. O versículo de número 5, ele também traz uma exortação impressionante, porque ele diz que o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita o suborno contra o inocente. Naqueles dias, em Deuteronômio 23, de 19 e 20, a recomendação dada pelo Senhor a Moisés era de que não se deveria cobrar dízimo dos irmãos, ou seja, dos israelitas. Não deveria, mas dos estrangeiros era permitido sim. Mas o mais interessante é que se passassem 6 anos, quando chegasse o 7º, era o ano do jubileu. E essa conta tinha que ser perdoada se ainda não tinha sido paga. E este é um procedimento de misericórdia. Mas, infelizmente, o padrão do mundo hoje, ele é totalmente contrário à palavra de Deus. Vemos muitas pessoas vivendo de estelionato, de juros altos, de juros que não são normais. E muitas vezes o que é pior, até pessoas cristãs viraram motivo de negócio, emprestar o seu dinheiro a juro. A pergunta é, como é que fica o nosso coração diante da recomendação da palavra de Deus? O que Davi está perguntando aqui, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É porque este Davi, quando olhava para a santidade de Deus, quando pensava nessas coisas, quando escreve o Salmo 51, de 10 a 12, o a 13, então Davi vai usar o seguinte termo, e diz o seguinte,
Salmo 51:10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim para um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retire o teu Santo Espírito. E restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores a tua lei, e os pecadores, eles se converterão a ti. Glória a Deus. Então eu espero que você use esse tempo que você tem na sua casa com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus parentes, com os seus filhos, e ensine a eles o padrão que Deus exige para aqueles que desejam morar no céu. Eu espero que no nome de Jesus vocês possam, quando terminar, poder sair da glória a Deus e correr para a casa do Senhor e possa dizer como Davi no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe. Amém. Ainda louvando o Senhor nesta noite, vamos entoar o hino 164, que tem por título Nome Precioso. Santo nome incomparável, tem Jesus o amado teu, Rei dos Reis, Senhor eterno, Deus da terra, Deus dos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador, este nome dá conforto, hoje e sempre onde for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, este nome leva sempre para bem te defender, ele é arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amados irmãos, graças a Deus, mais um trabalho realizado, na casa do Senhor, e realmente esta noite os irmãos possam ter adorado o Senhor e compreendido a sua palavra. Bem, a nossa igreja, como o pastor sempre fala, nos cultos, e novamente reforçando, o templo está vazio, Estamos aqui, um pequeno grupo de 4 pessoas, para estar levando esse trabalho até o seu lar, onde você está isolado, mas está louvando o Senhor, porque a igreja do Senhor somos nós, como igreja viva do Senhor, devemos sim continuar esse louvor no nosso lar, Graças a Deus que o Senhor até aqui tem nos abençoado, e essa palavra ela tem chegado ao lar de muitas pessoas que se encontram no seu isolamento. Nós temos o mês do lar, os trabalhos semanais da igreja, como os irmãos já sabem, não estão sendo realizados, mas nós temos a programação do mês do lar, que também neste trabalho do mês do lar tem o nosso culto doméstico. Não
deixe de fazer seu culto doméstico. Faça ele, escolha um horário, junte sua família, junte seus filhos, seu esposo. Esse é o tempo de ganharmos a nossa família para Cristo. Aqueles que ainda não têm o Senhor como Salvador, é o momento de você estar testemunhando, sendo luz, sendo sal dentro do seu lar. Então faça o seu culto, tire foto, poste no Instagram da nossa igreja. Você que ainda não é inscrito nos canais, no Facebook, no Instagram, né? Faça a sua assinatura, se inscreva, faça a sua notificação, dê o seu joinha lá, né? Queremos saber como que está chegando essa qualidade aí na sua casa, queremos saber se você está gostando realmente, dê o seu joinha, se inscreva, né? E o mais, irmãos, é que você possa continuar em oração. Tem a segunda-feira de intercessões, onde as irmãs colocam as listas de orações. Faça sua intercessão pelo aquele irmão que se encontra enfermo, que está precisando da sua oração, aquele irmão que se encontra abatido, precisando da sua palavra. Não podemos abraçar, não podemos beijar, mas podemos dar uma palavra de incentivo, de consolo. Faça isso. Para isso nós temos o nosso zap aí, né? E vamos estar aí usando ele para o benefício da obra do Senhor. Né? E nós vamos estar agora neste momento orando, agradecendo ao Senhor por este momento que foi realizado aqui na casa do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós exaltamos o Teu nome nesta noite, ó Deus, e queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede, de mesmo o templo estando vazio, mas essa possibilidade, sendo da Tua palavra, chegar aos lares, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, por esse privilégio. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, nosso pastor, a sua família. Dá-nos, Senhor, uma semana na Tua presença de paz, de esperança, de saber que o Senhor está no controle de toda essa situação e que tudo isso vai passar e que ao passar nós estaremos reunidos novamente na comunhão do Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém.